irmão, que também nos dá esta honra de estar aqui. Justifico a presença, a ausência do pastor José Gomes, nosso pastor presidente, que a esta hora deve estar no Mangueirão, lá em Belém do Pará, onde está sendo realizado o grande evento que se inicia na noite desse dia e vai até próximo domingo, nas celebrações dos 100 anos da Assembleia de Deus. Eu justifico também ter que dar a saída, por isso pedir a palavra aqui ao nobre vereador Edson Flávio, porque tem uma urgência e não quero também exceder em nada desse tempo que ele nos dá, mas apenas dizer da nossa satisfação desta casa poder, nesse dia, estar fazendo esta homenagem tão justa a uma organização que tem prestado bons serviços à nossa pátria e também na cidade de Nova Friburgo, onde durante esses últimos 26 anos tem acompanhado também um pouquinho da história dessa cidade, por quem nos apaixonamos e acompanhamos também um pouquinho da história da igreja nessa cidade, com os seus templos, membros espalhados por todos os cantos da cidade. E um dia, numa reunião política, alguém propôs que os pastores fossem acompanhados nos lugares mais desertos de Nova Friburgo por uma viatura policial para que eles pudessem pregar o Evangelho. E de imediato eu achei desnecessário de minha parte, porque a maioria de nós pastores temos tido liberdade e principalmente a Assembleia de Deus, que é uma igreja mais popular, voltada às classes mais espalhadas por todo esse país, e temos igreja Alta do Floresta, em qualquer lugar que você imaginar, em Friburgo, há lá um templo da Assembleia de Deus. E morando em São Jorge, eu subi centenas de vezes Alta do Floresta a pé, com a minha Bíblia na mão, participei das reuniões e desci 9h30, 10 horas da noite, e graças a Deus gozamos desse privilégio de poder subir, porque a igreja ela vai aos 4 cantos levar a paz, a mensagem do Evangelho, que é a mensagem que nós anunciamos. A Assembleia de Deus comemora o seu centenário. É uma história bonita, como já presenciamos parte através desses vídeos, e da história que a maioria de nós conhecemos, uma história que iniciou em Belém do Pará, numa época que Rio de Janeiro era a capital federal, mas Deus quis levar Daniel Berg e Gunnar Wingren ao Belém do Pará. E olhando do ponto de vista, sem desmerecer, mas Belém do Pará é um pouco afastado, distante da civilização mais desenvolvida naquela época, em 1911. Mas foi ali que Deus os usou e plantou essa semente que tem sido espalhada pelos 4 cantos desta nação, e hoje em mais de 170 países. É um privilégio poder participar desta reunião e poder dizer que a Deus nós rendemos glória, e não apresentamos esses templos para mostrar a pujança da Assembleia de Deus. Nós mostramos o povo de cada dia simples da rua, o povo de cada dia nos bairros e em todos os cantos da cidade, que tem sido alcançado pela mensagem do Evangelho. Eu estive recentemente, agora nesses dias, em Bom Sucesso, na igreja do nosso amigo pastor Ani, e ele me mostrou o pequeno templo que fica ali bem próximo da rodovia. Quem vai a Teresópolis passa por ele. E ele disse que nos dias das tragédias,
Alguém chegou lá com um corpo dentro de um carro e disse: pastor, pode colocar aí. E ele abriu as portas, recebeu. E naqueles dias que se seguiram, a igreja ficou por quase 2 meses sem poder realizar suas reuniões, porque a igreja acolheu 46 corpos que lá foram colocados, de vítimas da tragédia, e colocou a seguir os materiais que eram destinados àquela região e distribuídos ali pela comunidade daquele local de Bom Sucesso. A Assembleia de Deus, ela completa os seus anos com uma trajetória elogiável, uma trajetória de vitória, de luta sim, de dificuldade sim, porque a própria história da Assembleia de Deus de Friburgo é marcada por essas dificuldades iniciais que a igreja teve, quando muitas vezes a intolerância religiosa prevalecia, mas a igreja, ela jamais se deixou abater, e ela seguiu avante. E nós não comemoramos, não é o pentecostalismo no Brasil, nós comemoramos os 100 anos da Assembleia de Deus, porque a mensagem pentecostal, ela vai mais além do que os 100 anos, porque na verdade a história do Pentecoste começa no capítulo 2 de Atos, nesta nossa era cristã, lá por volta do ano 33 da nossa era. Lá inicia a história do Pentecoste, e a Assembleia de Deus abraçou esta mensagem pentecostal, e tem sido como uma alavanca, que tem impulsionado as pessoas a levarem a mensagem do Evangelho. Estive recentemente na minha terra e levei um pastor de Friburgo, e lá próximo a Caratinga, numa localidade chamada Domo Décimo, uma pequena cidade, eu mostrei a ele um centro de recuperação, e esse centro de recuperação que nós visitamos, chegamos lá, reunimos o povo, fizemos um culto lá dentro. Tem 48 internos que estavam lá no final desse ano, finalzinho de dezembro. 48 internos, tinha 3 internos daqui do Rio de Janeiro, porque foram para lá, para a vida do crime, e chegaram lá, foram alcançados. Então a igreja trabalha dessa forma, e alcança as mais variadas fases, e pessoas, e lugares dessa nossa nação. E aonde a igreja vai, ela leva o benefício de uma vida social melhor, de um cidadão mais assim, conhecedor das coisas boas, e a igreja forma cidadãos. O pai de família, que antes era um ébrio inveterado, ele agora se torna um pai de família trabalhador e honesto. Esta é a mensagem que a igreja prega, é a mensagem que a igreja leva, e que tem alcançado milhares de vidas. O nosso muito obrigado. Desculpa se excedi em alguma coisa o tempo determinado. Obrigado a todos. Obrigado, pastor. Vale ressaltar e agradecer o apoio desta Casa Legislativa, todos os vereadores votando unanimemente a favor desta sessão solene, e dentro das possibilidades, aqueles que não puderam estar, está justificada a sua ausência. Sabemos que o apoio a este evento é de todos. Pastor Ednei também tem que se retirar. Não fiquem tristes com a retirada de alguns pastores, que pode acontecer, porque estão todos em atividade. Pastor Ednei, por favor, da 5ª Igreja Assembleia de Deus, em Nova Friburgo. A paz do Senhor Jesus a todos os presentes, senhor presidente da casa, todos os representantes do município, estado, federação. Estar aqui hoje é um momento marcante para cada um de nós, estar diante de pessoas tão dignas, e por que não mencionar a presença do pastor Aristóteles Inácio, como já foi dito, pastor José Antônio dos Santos, pastor Alvino, que são pessoas que já caminham e são pastores há tanto tempo, mas há uma presença aqui que vale a pena ter, e não há como liberá-la da nossa vida em qualquer lugar que estivermos. É a presença do poderoso Senhor que governa a nossa vida, do Santo Espírito de Deus. E o desejo do nosso coração é que esta presença esteja marcando esta casa, esta gestão,
há mais ou menos, talvez eu me engane ou erre no tempo, na data, há 60 anos atrás, mais ou menos, uma senhora por nome Dulce, minha mãe, se assentava em uma das cadeiras de um dentista, no lugar chamado Lumiar. E quando ela se assenta e abre a boca para ser examinada, ela ouve o dentista dizer a um companheiro perto: nós temos que acabar com essa raça de crentes antes que se torne algo que a gente não consiga deter. Uma semana depois, a igreja de Boa Esperança de Lumiar, onde eu morava, estava sendo depredada, quebrada, incendiada, irmãos feridos pela incompreensão e intolerância. Então, a intolerância, ela detesta o novo. A intolerância, ela não suporta aquilo que vem de novo da parte de Deus e muito menos da parte dos homens. Eu tive a oportunidade de estar em Belém do Pará, tive a oportunidade de ver a olhos nus tudo isso que foi mostrado aqui. Quis trazer uma camisa que adquiri lá, porque isso representa esse momento da nossa história. Ser criado, como eu fui numa igreja como esta, pertencer à igreja, à Assembleia de Deus, é uma honra, é uma alegria. Saber que o amor altruísta levou 2 jovens a abandonar a Suécia, sua terra, passar pelos Estados Unidos, receber um desafio da parte de Deus e receber uma palavra que deveriam ir para o Pará sem saber onde era e procurar no mapa e achar que era no Brasil, estar ali sem saber a língua. E foi dito aqui, estavam com $90 no bolso, mas só até pagar a passagem, porque a passagem custou $90 e eles vieram para o Brasil sem dinheiro algum no bolso. E se isso interessa aos senhores, e eu penso que interessa a todos nós, eu tenho aqui um relato a bordo da embarcação do navio Clemente, para que vocês entendam, a partir de Indiana, Estados Unidos, até chegar em Belém do Pará, esses missionários levaram, ou caminharam, andaram, se deslocaram por 13.690 quilômetros, até chegar ou aportar naquele pequeno porto em Belém do Pará, onde eu tive a oportunidade de ver aquela escadinha, estar ali também. E a narrativa, o diário de bordo dos missionários diz exatamente o seguinte, pastor José Antônio: sem muitos recursos, Daniel Berg e Gunnar Wing viajaram de 3ª classe, o porão sem nenhuma ventilação, todo o salão estava dividido através de cortinas, de modo que estavam improvisados 25 camarotes, entre aspas, vereador Edson Flávio. Para cada um destes tinha 4 beliches, não havia cadeiras, a comida era péssima, uma concha de sopa e uma fileira interminável. Depois, pratos, canecas e colheres eram lavados e guardados debaixo do travesseiro. Uma única lamparina alumiava cada compartimento. O chão fora recoberto de serragem pela companhia, querendo poupar serviço de limpeza com passageiros que enjoassem a bordo. Assim, viajaram os fundadores da Assembleia de Deus. Eu sei que para nós mais jovens, e talvez eu não seja tanto assim, mas posso representar essa classe mais jovem, a gente não gosta muito de história, e a gente não gosta muito de ouvir algumas coisas, mas isso determina um tempo, isso marca o momento que estamos aqui, porque se alguém não plantasse, ninguém colheria, não é verdade? O apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja que estava em Corinto, ele disse, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas bom mesmo é Deus que dá o crescimento. Senhores, não importando o que fazemos na vida, se confiarmos o rumo da nossa vida ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele e plantarmos boas coisas, teremos colheitas férteis. Nós passamos por um período em Friburgo que não vale a pena ficar relembrando, e talvez ficar relembrando é para trazer uma imagem de emoção falsa, para querer implantar no coração dos outros algumas coisas que não vale a pena. Mas a nossa igreja, assim como todas as outras, fizeram um excelente trabalho. Nós tivemos a oportunidade de distribuir pelo menos 300 toneladas entre água, alimentação, roupa. E eu me lembro, se me permite, Cláudio Damião, não estou aqui para te enaltecer nem a ninguém nessa casa, mas um dia ele ligou depois de uma sessão, em meia sessão: pastor Ednei, o que eu faço com um caminhão d'água que ninguém quer? Você lembra?
Voltar à origem não vale a pena, vai depor contra a nossa cidade. Eu falei, aqui não tem lugar, porque o templo que a gente cultua a Deus é simples, inacabado, e ainda não foi terminado, e já estava cheio de alimento, você testemunha. E ele foi para lá com um caminhão, e nós tampamos junto. Falei, não aguento mais, estou morto, ele morto, estou eu também. E eu contando, alguns irmãos disseram, eu falei, o vereador descarregou até o último litro com a gente, né? Eu me lembro a cor da camisa que você estava, ficou muito suja, viu? A Assembleia de Deus em Belém, estou terminando minha fala, vereador Edson Flávio, tinha como alvo distribuir 500.000 toneladas no ano do centenário. Eu estive lá em abril, e eles já tinham colhido e distribuído 650.000 toneladas. Eu tive a oportunidade de andar em barcos naquela população ribeirinha, e lá no meio, uma clareira no meio da floresta, ribeirinha lá, está lá um templo, Assembleia de Deus. Eu falei, fotografa Marcelo, fotografa Marcelo. Ele não fotografou. Na volta eu falei, agora você tem que pegar. Eu falei, pegou. Então é verdade. Nesse ano do centenário, eles já devem ter colhido e distribuído algo em torno de 700.000 toneladas. Isso prova que nós levamos o pão do céu, mas temos um compromisso também de levar o pão que sacia a fome, para dar a cada um a consciência e a sanidade plena de ouvir a verdade que liberta o espírito do homem do cativeiro que Jesus veio libertar. Deus abençoe a cada um, obrigado, amém. Gostaria de, não fazendo menor, mas convidar o pastor Estorзiro que se assentasse no local onde o pastor Anacleto vai se dirigir agora ao seu compromisso. O pastor Estorзiro estivesse aqui representando todos os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, pela sua experiência. Mais uma vez agradecer ao ex-prefeito Jorge Henrique, agradecer o apoio do Café Palmares, que está nos brindando nessa noite e poupando dinheiro público, né? Não gastando dinheiro público com um cafezinho para todos nós, porque é um patrocínio do Café Palmares. Gostaria de ouvir o pastor Alvino nessa noite também, falando acerca dessa importante data do centenário das Assembleias de Deus. Ao presidente da casa, a todos vereadores e todos os presentes, e com destaque o deputado Samuel Malafaia, nós o saudamos com a paz do Senhor, dizendo a todos que esta noite está ficando marcada nesse cenário das Assembleias de Deus no nosso Brasil. Eu, quando citei o nome do pastor Samuel Malafaia, e deputado, para quem não sabe, talvez nem ele, eu tive o privilégio de estudar com a irmã Albertina, hoje, doutora Albertina, no Rio de Janeiro, e estou vendo aqui presente, e eu considero que valeu a pena ter tirado um tempo para chegar até aqui, a convite nosso vereador Edson Flávio. Nós estamos aqui realmente como um assembleiano que sou desde 1967, me acho congregando no ministério de Bento Ribeiro. Pastor Malafaia conhece muito bem, nosso pastor presidente, pastor Horácio da Silva Júnior. Nós nos deslocamos do Rio de Janeiro, onde moramos alguns anos, e vindo para Nova Friburgo, nós começamos um humilde trabalho realizando a obra do Senhor, e o Senhor vem assim aprovando o trabalho que temos feito em nome de Jesus. E eu considerei este evento, vereador, eu confesso que o irmão está de parabéns. Não podia passar desapercebido algo tão importante
que nós estamos vivenciando em todos os 4 cantos de nosso Brasil, com especialidade, como já foi falado aqui, Belém do Pará, que foi realmente o berço, né, desse movimento pentecostal. Creio que os assembleanos, nesses dias que está comemorando com especialidade, iniciando, hoje, por não dizer já, muitos trabalhos foram feitos no decorrer deste mês, mas oficialmente está iniciando hoje, dia 16, e como já disse outros que nos antecedeu, irá até domingo, dia 19. E nós somos agradecidos a Deus, porque esse movimento já ficou bem claro que é a maior denominação, não menosprezando outras, mas eu sei o que Deus confirmou, a vinda daqueles 2 jovens para trazer essa mensagem alvissareira, poderosa, do Espírito de Deus para o nosso Brasil. Hoje nós estamos vivendo esse movimento do centenário das Assembleias de Deus aqui no nosso país. Nós somos agradecidos a Deus, porque o Senhor dirigiu aqueles homens, e eles vieram, como já foi falado, e passaram muitas dificuldades, mas para todos os efeitos, valeu os seus esforços, a sua dedicação, que realizaram esse trabalho. E nós hoje estamos fruindo, estamos desfrutando deste grande e sublime privilégio, porque Deus confirmou a obra das mãos dos seus servos. E nós estamos aqui dizendo aos irmãos que nós estamos prosseguindo nesse mesmo propósito e objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. A mensagem que os nossos saudosos Gunnar Wingre e Daniel Berg deixaram foi uma mensagem simples, mas com muita autoridade do Espírito. Eles pregavam de uma forma dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Ele voltará um dia para nos levar para estar na glória com o Senhor. A todos aqueles que derem crédito a essa mensagem, sabe que você também fará parte deste reino de Deus, que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Quero agradecer o vereador Ed Flávio por esta oportunidade, que Deus continue abençoando a todos os nossos vereadores. Quando eu aqui cheguei, e um vereador me dizia: pastor, precisam orar, muito mesmo para a Nova Friburgo, inclusive, aqui para a Câmara dos Vereadores, enfim, nós estamos sim com este compromisso e vamos estar saindo daqui com essa responsabilidade, né, pastor José Antônio? Todos os demais pastores, e por não dizer todos os crentes aqui presentes, nós temos um compromisso de orar para que Deus o abençoe, para que a nossa cidade de Nova Friburgo venha fazer parte do que está escrito no Salmo 33, versículo 12: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Pastor Dinei terá que se retirar. Ele pede ao pastor Enéas, que é o seu vice-presidente, para ocupar aqui o local. Eu gostaria de ouvir, representando, posso assim dizer, o governo federal, representando as Forças Armadas do Brasil, a primeira-tenente Roberta Moreira, representando o comandante do Sanatório Naval de Nova Friburgo. Por favor, primeira-tenente Roberta.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e demais convidados e presentes, em nome do diretor do Sanatório Naval, eu gostaria de agradecer o convite para estar presente aqui numa data tão importante e parabenizar a Igreja Assembleia de Deus pelo seu centenário e elogiar, parabenizar pelo serviço, todo o trabalho que é realizado pela Igreja, tá? Um trabalho belíssimo. E dizer que eu fico até emocionada de estar presente aqui. Eu estou passando um momento muito feliz na minha vida, então é com muita satisfação que nós estamos presentes aqui hoje, tá? Participando desse momento de louvor, vendo uma igreja que leva a palavra de Deus nos lugares, todos os cantos do Brasil, nos lugares mais de acesso mais difícil. Então é uma honra participar desse momento. Obrigada. Gostaria que a primeira tenente, veio acompanhado da sua tripulação. É tripulação? Tripulação, né? É tripulação que fala? Tripulação, né? Da tripulação aqui. Tripulação, então tá certo. Tem mais um tenente ali, doutor Renato Abirramer, também oficial da Marinha. Da mesma forma, vereador Isaac Demani, também cabo da Marinha, reformado. Gostaria que a tripulação que veio acompanhando ficasse de pé, para nós podermos aplaudi-los, agradecer a presença de vocês aqui conosco, para que nossos fotógrafos também possam registrar essa presença, esse carinho do Sanatório Naval, da Marinha do Brasil, para com as Assembleias de Deus, enviando tão grande representação. Sem mais delongas, nossa hora já está passando. Quero dizer que logo após nós temos um pequeno coquetel para nós ali. Eu gostaria de ouvir, representando as forças auxiliares, né? Pudesse representar as forças auxiliares, o sargento Folha, que pudesse estar aqui falando a nosso pedido, representando o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, todas as forças auxiliares em nosso país. Sargento Folha, que é um dos nossos heróis, que socorreram a nossa população e socorre todos os dias. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades. Deus não me deu o dom da palavra, mas me deu o dom de ser bombeiro militar. E no evento que aconteceu em Friburgo aqui, eu participei, né? E graças a Deus, a corporação, durante 45 dias, ficamos sem descansar. Então, hoje eu recebi esse convite para estar representando aqui o meu comandante, e eu estou muito feliz de estar nessa casa aqui, né? E muito feliz por estar em Friburgo, morar aqui, né? E hoje, quando eu ando na rua, as pessoas olham o bombeiro de maneira diferente, né? Ao contrário do que aconteceu, infelizmente, né? Então, eu só quero deixar claro que o bombeiro militar, ele, apesar de tudo, ele tem família, é homem, entendeu? Sustenta a sua casa, né? Mas com muita honra, muita dignidade. Eu gostaria de agradecer minha presença aqui, tá? E sem mais delongas. Vamos ouvir a pastora. Prefere ficar tranquila? Então tá bom. Vamos ver o seu Luiz representando os Gideões internacionais no Brasil. Da mesma forma, nós estamos usando 3 minutos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Sérgio Xavier, o deputado Samuel Malafaia, os demais vereadores, e também cumprimentar a nossa plateia, né? Em nome dos Gideões Internacionais, nós queremos parabenizar as Assembleias de Deus em todo o Brasil, e especialmente a daqui de Nova Friburgo, que tem prestado relevante serviço ao povo evangélico, ao evangelho nessa cidade. Os Gideões Internacionais, que faço parte, são um grupo interdenominacional que tem o objetivo único de estar levando a palavra de Deus gratuitamente
em escolas, presídios, em quartéis, e o objetivo é simplesmente levar a palavra de Deus. E nós somos composto uma associação de homens de negócios, empresários, profissionais liberais, que se dispõem gratuitamente a fazer esse serviço. E nós temos no nosso plantel, né, o nosso vereador Edson Flávio, que faz parte dos Gideões Internacionais, e nós estamos então aqui parabenizando o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil e reconhecer também o pioneirismo, né, desses homens que foi citado aqui, vindo para o Brasil de maneira tão precária. Hoje não existe um lugar nesse país, um canto, um distrito onde não existe a representação de uma Assembleia de Deus, e nós, como Gideões, reconhecemos isso e temos recebido também o apoio de todas as Assembleias de Deus no nosso trabalho. Muito obrigado e quero mais uma vez parabenizar pelo centenário da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E agora nós vamos ouvir, pastor Zé Antônio até pediu para ouvir mais um pouco mais, nosso pastor Samuel Malafaia, que nessa feita representa a Assembleia de Deus, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, também representa os pastores do Estado do Rio de Janeiro, que possa estar falando nesse instante. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa e, fazendo isso, cumprimento todas as autoridades, os vereadores aqui presentes. Ali está meu amigo Abirâmia. Andamos um bocado nessas ruas, numa campanha sua, no meu primeiro mandato. Pastor Zé Antônio, que é um amigaço, tem sido meu conselheiro e meu ajudador, né? E também quero cumprimentar todos os irmãos e a todos os cidadãos aqui presentes, com o cumprimento da Assembleia de Deus, que é a paz do Senhor. Como eu não vou me delongar, porque eu sei que o tempo já foi, e como membro da mesa diretora da Alerj, pela graça de Deus e pela escolha dos meus colegas, eu trago um abraço aqui do nosso presidente, deputado Paulo Melo, muito feliz em me enviar, porque sou um deputado que representa o povo de Deus, o povo evangélico, principalmente as Assembleias de Deus, onde eu nasci. As Assembleias de Deus está fazendo 100 anos, desses 100, 62 eu já tenho vivido nela, desde o ventre da minha mãe, ali na Assembleia de Deus de Madureira, onde aprendi muito com pastores de grande envergadura, como foram o pastor Paulo Leivas Macalão, o pastor Alípio da Silva. Depois, o meu pai teve o privilégio de fundar o Instituto Bíblico Pentecostal, o primeiro seminário do Estado do Rio de Janeiro e segundo do Brasil, do qual o nosso querido pastor falou sobre a minha mãe, a irmã Albertina, que foi professora. Estou falando desses ícones que são da Assembleia de Deus, né? E, felizmente, então, estiveram perto de mim, onde eu pude me formar. Trabalhei com um missionário de saudosa lembrança, Lourenço Olson, ali no Instituto Bíblico, e o Bernardo Johnson. E eu tenho visto ao longo do tempo essa igreja se desenvolvendo e participando da cidadania do nosso país. Há um tempo atrás, as pessoas entendiam que ser crente é ser alienado, estar fora da realidade, contribuir apenas para que alguns privilegiados tomassem estas cadeiras. Mas, ao longo do tempo, como não poderia deixar de ser, o Espírito Santo, que produz entendimento, porque é chamado na Bíblia de espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e espírito de inteligência, foi colocando no coração dos irmãos a necessidade de termos os nossos representantes, sem querermos abrir mão de outros tantos representantes ilustres e idôneos, como aqui estão presentes, da nossa sociedade. Mas Deus nos permitiu ocupar uma parte dessa representatividade
para que a gente pudesse influenciar o nosso país, para que a gente pudesse somar com as ideias diferentes, aquelas ideias que nós trouxemos do nosso berço. E assim nós temos conquistado posições. Deus tem levantado advogados, juízes, deputados, vereadores, presidentes de assembleias e de câmaras e também muitos prefeitos do nosso país. Nós não somos melhores do que ninguém, nós queremos contribuir e queremos entrar de forma orgulhosa com aquilo que temos no nosso coração e na nossa formação, que somos brasileiros. Todos nós somos brasileiros e merecemos conquistar posições e representar o nosso povo. Eu trago então meus parabéns ao querido deputado Edson Flávio, desculpe, vereador. Ele quis ser deputado, quem sabe vai chegar lá, né? E eu trabalhei para ele ser, né? Eu trabalhei para ajudá-lo, ele foi candidato a deputado federal. Então, vereador, que Deus te abençoe, Edson Flávio, que eu também quero agradecer muito aos outros vereadores que são de outras religiões, são católicos de outras religiões, pelo esse entendimento tão amigável de nos permitir fazer essa solenidade tão importante. E é assim que nós aprendemos a viver em sociedade. Amanhã ou depois, quando tiver um outro evento de outra religião, nós devemos aprender a ter humildade de virmos prestigiar também. Que às vezes a gente quer só para a nossa brasa, para a nossa sardinha. Mas temos que entender que Deus está nos colocando no meio, que a gente precisa também considerar outras posições. Obrigado. Essa cidade sofreu muito, fizemos a nossa parte, né? Nós fizemos aquilo que poderíamos fazer. Nós ficamos com muito medo. Eu fiquei com medo. Eu só pude orar por vocês e ajudar a fazer recolhimento de alimentos. Eu vi o sufoco que vocês estavam passando, fiquei com medo. Eu realmente tive medo. A situação era uma coisa terrível. A poeira, a sujeira, as doenças. Eu já sou uma pessoa que já estou meio coroa. Então eu falei, eu vou morrer lá, poxa. O que eu vou fazer lá? Mais um para estar. Então eu preferi ajudar de longe. O pastor sabe, nós estivemos ajudando o ministério dele e nas outras cidades também. São as catástrofes que, às vezes, elas são tristes, mas servem de algumas lições para consolidar o afeto, o amor, né? E também fazer com que as pessoas possam se desenvolver melhor, considerando o próximo, que Deus falou, amai-vos uns aos outros, e o nosso próximo, a gente às vezes esquece, numa situação dessa, a gente fica mais perto um dos outros. Obrigado pela honra que vocês me deram de vir aqui representar a Assembleia. Poderia ser um outro deputado, mas trago a palavra de saudação de todos os deputados e quero parabenizar essa cidade por tudo que ela é, por exemplo que é, e por ter pessoas tão ilustres no meio dessa sociedade. Que Deus possa abençoar cada vereador nessa missão difícil que vocês têm de fazer as leis, fiscalizar e controlar o executivo, não é fácil, e que possa também trazer recursos, tudo que tiver ao nosso alcance, como deputado, em homenagem às Assembleias de Deus, esses 100 anos, eu me coloco à disposição de vocês para fazer alguma emenda que for preciso no orçamento, ou para fazer alguma coisa, ou para estar com o governador, ou o que vocês quiserem, estarei sempre à disposição. Que Deus seja louvado, que Deus possa abençoar cada um, que a nossa igreja não se desvie do seu pensamento que já foi colocado aqui pelo nosso pastor, porque às vezes a gente cresce, fica famoso e cai do cavalo. A gente fica tão orgulhoso que passa a menosprezar os batistas, os presbiterianos, nós somos os maiores, né? E aí a gente perde. Então, que Deus nos dê o espírito de sermos humildes, orgulhosos,
porque Deus tem nos abençoado, mas humildes a ponto de considerar que nós não somos melhores do que ninguém. Muito obrigado e que Deus possa retribuir vocês por esse evento. Obrigado. Já encaminhando para o final, eu gostaria de fazer, eu estou vendo ali o pastor Wellington, pastor missionário, pastor Wellington, nós temos aqui o irmão Edgar, lá do Nova Suíça. Gostaria que o senhor pegasse o microfone e cantasse um hino da harpa, juntamente com nosso irmão Edgar. Podemos? Juntos, todos nós? Então, por favor, Edgar. Essa foi de improviso mesmo. Não combinei com ele, não. Mas com a alegria que o pastor Wellington tem de pregar o Evangelho e no entendimento profissional com o nosso irmão Edgar, que é um dos músicos da Assembleia de Deus Central no bairro Nova Suíça, amigo de infância, amigo que enquanto eu era jovem não conhecia o Senhor, ele já estava tocando o seu violão na igreja e foi um grande exemplo para mim de comportamento. Sempre vi nesse homem um exemplo, irmão Edgar. E logo após, nós estaremos encaminhando para o encerramento, dizendo para todos que nós ainda temos ali um bolo do centenário, né? É um bolo bem grande, escrito: parabéns Assembleia de Deus pelos 100 anos. Agradecer também o apoio da nossa assessoria, de todos os nossos gabinetes que trabalharam, Zé Roberto, o Mário, a Aniceto, o Juninho, a Amanda, né? Todos que trabalharam, está ali também Jorge Camelo, está conosco também o seu Zé Adelque, está também ali o administrador do Maria Tereza, junto conosco também, a presidente da Associação de Moradores de Nova Suíça também está aqui, também muitas outras pessoas que nós vamos agradecer no finalzinho. Pastor Wellington, podemos juntos? Nós vamos cantar. Eu estou esperando aqui o pastor Come e vai me dar uma mão aí, que a minha Bíblia não tem a harpa, dele tem. Vou cantar um hino da harpa cristã. Justificar também a ausência do pastor Chuinte. O pastor Chuinte pediu para avisar que ele não poderia estar, porque tinha um compromisso lá em Bom Jardim, mas pediu para registrar a ausência dele. Nós vamos cantar um hino de número 127. É que os irmãos católicos entendam que Deus tem um propósito em nossa vida. Tanto os crentes como os católicos, os pastores e os irmãos católicos, se entenderem sim, podem nos ajudar. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alega o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra dentro ao teu mandar. Muitos
Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sem alegra atento ao teu mandar. Amém. Que Deus possa os abençoar. Eu quero agradecer a essa equipe de vereadores, o presidente, toda a comitiva do Estado, o sargento aí, Deus te abençoe, filho, os marinheiros que estão ali. Eu também trabalhei no mar, muitos anos, 22 anos, o Samuel foi meu professor, o pai dele meu professor, a mãe dele minha professora, e o irmão dele foi aluno comigo lá no Instituto Bíblico Pentecostal. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de ouvir o ex-prefeito de Duas Barras, doutor Jorge Henrique, foi prefeito em Duas Barras por 3 vezes e hoje nos apoia com esse café maravilhoso, Café Palmares, e estará também falando um pouco. Senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Sérgio, demais vereadores, que eu cumprimento, abraçando aqui o vereador Edson Flávio, que me visitou há esses dias, me convidando para essa sessão e me pedindo um pequeno apoio nessa sessão solene. Senhor deputado Samuel Malafaia, demais autoridades, senhoras e senhores, eu não podia deixar meu registro desse dia tão importante para todos nós. Eu, apesar de ser católico, eu fui prefeito de Duas Barras, conforme o nosso vereador disse, por 3 mandatos, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelas outras religiões, pelas outras igrejas, e principalmente pela Igreja Assembleia de Deus. Vocês hoje devem estar com muito orgulho, devem estar muito orgulhosos, muito felizes por conseguir chegar a esses 100 anos. Eu sei porque o meu município, Duas Barras, também fez um centenário de político-administrativo de emancipação em 1991 e eu era o prefeito. Isso nos enche muito de orgulho. E a palavra de Deus que vocês espalham para esse Brasil afora, mundo afora, ela sempre nos conforta, ela sempre me dá o conforto, principalmente nós que estamos sofrendo essa catástrofe que nos aconteceu
aqui em Nova Friburgo e região serrana, no dia 12 de janeiro. Eu fui vitimado, conforme o vereador Edson Flávio, perdendo uma filha, perdendo uma neta, aqui no centro da cidade, ao lado aqui, na rua Cristina Ziede. Mas com fé em Deus, com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, nós temos superado. E Deus é tão importante, é tão poderoso, que uma casa legislativa, onde normalmente tem discussões, normalmente tem brigas políticas, desavenças administrativas, hoje ele está aqui fazendo esta casa praticamente um culto através das suas orações, das suas canções, e um momento de paz, um momento de alegria para Nova Friburgo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Edson, e a toda a Câmara Municipal, como também friburguense, porque eu já recebi um título de cidadão friburguense. Eu estudei em Nova Friburgo, no Colégio Anchieta, vim para cá em 65, eu tinha 13 anos de idade, meu pai trouxe toda a família para proporcionar melhores estudos, e aqui eu participo com essa humilde empresa, o Café Palmares, há 35 anos em Nova Friburgo. E é com muita satisfação, muita honra, de que estou aqui hoje, participando dessa histórica sessão solene, falando de Deus, falando do nosso Pai Maior. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa história, escrevendo, essa história nos anais dessa Casa Legislativa. O meu muito obrigado, Edson, e meus parabéns pela essa iniciativa, que tanto nos honra, nos está trazendo paz para a gente. Não posso negar, estou muito emocionado, estou muito até nervoso. Há muito tempo que eu não falo em público, apesar de ter tido uma vida pública bastante extensa. Quero cumprimentar aqui alguns amigos também, vereadores, que têm ligação com Duas Barras, o próprio Edson, Jorge, Nami, Renata Birrâmia. Então, nós temos lá em Monerá os seus parentescos lá. E agradecer muito, e principalmente a ele, a Deus. Muito obrigado, viu? É assim que Deus faz, né? E assim eu quero também registrar e fazer constar a presença do senhor Silvio Poeta, coordenador do grupo jovem da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Agradecer a todos os presentes. Nós temos um último vídeo, muito rápido. Após esse último vídeo, eu devolvo a palavra ao presidente. Depois de devolver a palavra ao presidente, o presidente fará aquilo que deve fazer. Nós retornaremos, faremos uma oração, um clamor por nossa cidade. Gostaríamos que todos permanecessem presentes. Solicitaremos ao pastor José Antônio dos Santos que faça essa oração, por ser presidente de uma das igrejas mais antigas da região de Nova Friburgo, a igreja que vai fazer agora 71 anos, 72 anos, vai fazer 72 anos a Igreja Assembleia de Deus Central Nova Friburgo, apenas 30 do centenário, né? Então, tem essa autoridade para fazer. Agradecer a presença do nosso presbítero Manuel Eringer, que está ali presente, representando toda a região de Salinas, né? Representando pastor Sérgio Lapa, todos os pastores ali daquela região, que por motivo justificado não puderam estar. Então nós veremos esse último vídeo e após eu retorno a palavra ao excelentíssimo presidente, senhor Sérgio Xavier. Esse vídeo é uma homenagem a todos os membros da Assembleia de Deus no Brasil. Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da
irmãos. Os outros pioneiros ainda estão lutando. É Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade de nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja e o diabo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Excelentíssimo senhor presidente Sérgio Xavier, agradeço. Agradeço o apoio desta casa, da estrutura desta casa, casa que na sua gestão foi totalmente reformada e proporciona hoje a esse povo aqui presente um melhor conforto, um melhor estar para poder participar dessa sessão que fica na história de Nova Friburgo, na história do Brasil, porque esse vídeo será enviado, tudo que foi feito aqui hoje será enviado para a Convenção Geral das Assembleias de Deus, será enviado para Belém do Pará, quiçá para o Museu das Assembleias de Deus, para que daqui a alguns anos, quando nós não aqui mais estivermos, alguém possa ver este momento que nós estamos vivendo agora e, da mesma forma que nós nos emocionamos ao ver esses homens chegando, lançando a primeira semente, porque a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Há 100 anos atrás, lançaram o pão da semente do Evangelho em solo nacional. E hoje nós temos esta igreja imensa e os seus membros ajudam a construir uma sociedade melhor, ajudam a fazer com que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus, pessoas sejam livres das coisas que não agradam a Deus e venham a ter uma vida melhor na sociedade que nós vivemos. Por isso, excelentíssimo senhor presidente, eu agradeço a equipe da Câmara, agradeço a Guarda Municipal que atuou conosco, agradeço a equipe da cozinha, a equipe administrativa, todos os departamentos que nos ajudaram a fazer esse grande evento. E devolvo a palavra a Vossa Excelência com coração muito grato e voltaremos só depois, no final, para estarmos orando por Nova Friburgo. Vamos, vereador de São Flávio, também vou usar a palavra. Ao final, vou abrir rapidamente a participação dos vereadores. Eu peço a gentileza de serem breve, né, até pelo adiantar da hora, e para que a gente não possa não estragar esse momento tão bonito que nós estamos vivendo. Vou iniciar a participação do vereador Jorge Carvalho. Caro presidente, senhor deputado, demais membros que compõem a mesa, senhoras e senhores, serei breve, porque nós não podemos deixar de, meu caro vereador Edson Flávio, nós não podemos deixar de sugar esse momento de paz que essa casa está vivendo. Nós precisamos sair daqui imbuídos naquilo que é mais importante na vida. Deixar de contemplar o mal, porque aquele que contempla o mal não tem tempo de praticar o bem.
que nós temos que sair daqui levando cada um de nós, políticos, nas nossas desavenças, nos nossos desencontros, aquilo que é o bem comum. E o bem comum é trabalhar por aquilo que mais nos une. E na vida pública, nesse município, nada nos une mais do que Nova Friburgo. Então, nesse momento de paz, de energia positiva, eu estou, meu caro deputado, no 5º mandato. Talvez tenha sido uma das sessões de maior aproveitamento que eu tive na minha passagem de 20 anos nesta casa. Porque a paz está reinando nesse ambiente que é um ambiente de conflito. E a nossa cidade precisa, meu caro vereador Nando, senhores vereadores, nós precisamos de paz. E a paz para construir, reconstruir e fazer a nossa cidade bonita novamente. Muito obrigado pela presença de vocês, dos senhores e senhoras dessa noite, porque nós aqui recebemos os agradecimentos, mas, na realidade, como agentes públicos, como os homens que temos que prestar conta do nosso mandato, nós temos que agradecer essa energia que está nesta casa, pairando esta noite de festa, de alegria e a certeza de que os exemplos ficaram para que nós possamos executar a nossa tarefa. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras nesta casa. Fazer uma pequena correção, acho que fui infeliz na palavra que usei, quando eu disse estragar o momento, o vereador Marcos Medeiros acenava para mim, quando quis dizer que os discursos políticos não interfiram, né, nesse momento tão bonito que a gente vive nesta noite. Então, corrija aqui a minha fala. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, tenente Roberta, deputado Malafaia, pastor Zé Antônio, Luiz Fernando, Gideão, pastor Alvino, pastor Enéas, pastor Aristóteles, a pastora Maria Emília, em especial o nosso prefeito, sempre de Duas Barras, Jorge Henrique, que nesse momento que ele narrou, eu estava ao lado dele. E, Jorge, várias são as pessoas que eu encontrei nesse dia da tragédia, que me falaram que estavam chateados com o homem lá em cima, porque perderam seus familiares. Eu vi a hora em que você chegou, infelizmente eu vi a hora que as pessoas, seus entes foram resgatados, e vi a dor com que você, seus filhos e seus familiares dividiram aquele momento. Mas nem assim você deixou de acreditar no homem lá em cima. Ficou claro pela sua palavra, pelo seu discurso, que por mais dura que tenha sido a prova que você está passando, porque você vai levar essa dor para o resto da sua vida, você continua ligado com o homem lá em cima. Triste por um lado, mas parabéns pelo outro. Eu vou ler o Salmo 140. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu é meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, para que não exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios.
Caiam sobre brasas vivas, sejam lançadas no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o seu nome, os retos habitarão na tua presença. Esse Salmo 140, tenho a certeza que demonstra que, infelizmente, todos nós, por um lado, nascemos para caminharmos pelo lado do bem, ao lado de tudo aquilo que possa, conforme foi dito, ser plantado e colher coisas boas, mas, infelizmente, tem várias pessoas que querem ser o que nós somos, querem ter o que nós temos e, através de várias atitudes contrárias às leis da boa vivência, tentam denegrir a imagem das pessoas, tentam fazer com que os propósitos que, infelizmente, dessas pessoas são ruins, que a gente tenha que caminhar pelo lado dessas pessoas que, infelizmente, não acreditam em Deus. São serpentes, mas para todo veneno sempre tem um antídoto, e o antídoto são os homens e mulheres de Deus que acreditam e não caem nesses laços, que através das suas mãos limpas e das suas vozes, pastor Zé Antônio, que sempre eu vou presente na sua igreja, levei o senador, a gente foi junto com o Edson Flávio, com o vereador lá, o senador Crivella, que eu tenho a certeza que na terra essas más línguas não prosperarão e que vocês continuem a exaltar com firmeza o propósito de Deus e extirpar esses homens violentos que às vezes não entendem de que forma vocês trabalham. Por quê? Porque, infelizmente, conforme eu falei, o ter, infelizmente, na sociedade está sendo muito mais valorizado do que o ser, e vocês são. Conte comigo, continue no caminho de Deus e que essa noite possa servir de exemplo para que todos possam ter salvação, para que todos possam ter atitudes que são fortaleza na batalha que a vida nos dá a cada dia. Parabéns, vereador Edson Flávio, e parabéns a todos que são da Assembleia de Deus. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, querido companheiro de partido, o deputado Samuel Malafaia, também pastor Zé Antônio, quem cumprimenta todos os pastores aqui presentes, senhoras e senhores. Primeiro, senhor presidente, externar a grande alegria de poder estar vivenciando esse momento da comemoração do centenário da Igreja Assembleia de Deus. Eu que nasci e até a minha adolescência fui pastoreado por meu querido pastor Zé Antônio, depois aí na rebeldia da adolescência acabei me desviando dos seus ensinamentos, que ensinavam e ainda ensinam os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus, mas depois Deus me deu a grande oportunidade de poder retornar à igreja, não mais na igreja do pastor Zé Antônio, mas ele sabe o carinho que nutro por ele, o respeito, toda a consideração, o reconhecimento de sua autoridade espiritual sobre a minha vida, onde meus pais, até hoje, graças a Deus, estão lá firmes e fortes. E é uma felicidade muito grande hoje podermos estar aqui. A igreja que nessa situação terrível que nós atravessamos, se demonstrou totalmente capaz de minimizar todos os efeitos da tragédia. Aí a igreja, eu digo, de um modo geral, embora nós estejamos comemorando hoje o centenário da Assembleia de Deus, mas a igreja, de um modo geral, foi importantíssimo nesse momento crucial que nós vivenciamos no nosso município. É muito bom poder estar aqui nesse momento, saber do trabalho que é desempenhado por todas essas igrejas, notadamente essa que eu tenho um carinho muito especial e que está aí gravado no meu coração, os ensinamentos, até hoje, meu querido pastor Zé Antônio. Então, parabenizar a todos e agradecer, presidente, que por um momento eu achei que nós, vereadores, não teríamos a oportunidade de externar toda a felicitação de estarmos aqui nesse momento. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, vereador Edson Flávio, do qual eu parabenizo
por essa grande homenagem à Assembleia de Deus, e o homem que tem honrado e representado legitimamente esta Casa de Vereadores, da mesma forma que o deputado Samuel Malafaia na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa casa hoje foi homenageada. Não somos nós fazendo homenagem à Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus fazendo homenagem a esta casa por ter a oportunidade de tê-los aqui e a gente lembrar os 100 anos da Assembleia de Deus. E o pastor Malafaia disse uma coisa muito importante nessa tribuna. Eu sempre preguei que o ensino religioso tem que ser plural, porque o Deus dos evangélicos é o Deus dos batistas, o Deus de todos, e dos católicos também. Porque o que se prega por Deus é solidariedade, é irmandade, e a gente vivenciou isso nesse momento de tragédia no Friburgo. Todas as igrejas se manifestaram e a logística da assistência social pelas igrejas foram impressionantes. Homens do bem, homens de Deus, todos saíram em ajuda à população. E graças às igrejas, digo aqui, todas elas, sem distinção de nenhuma delas, a Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, eu estive em todas elas fizeram um trabalho excelente de solidariedade e você via do trabalho das igrejas que foi que amenizou. E o vereador Edson Flávio aqui fez a mensagem de, lógico, que chegaram os assembleanos aqui no Brasil. Em cada lugar tivesse uma placa de Coca-Cola, teria uma Assembleia de Deus. E eu digo, hoje tem mais Assembleia de Deus que placa espalhada de Coca-Cola nesse país afora. Porque o Deus fez multiplicar, a missão de Deus fizeram que multiplicasse a Assembleia de Deus. Recentemente eu estive no estado de Minas Gerais e fui nas estradas afora, inclusive me apontaram que fosse visitar uma fazenda, e onde eu não pensava que fosse ver existir nada, lá se tinha uma pequena igreja com a Assembleia de Deus. É impressionante, quer dizer, então digo, superou a marca Coca-Cola aqui, vereador. Está de parabéns, eu acho que essa casa hoje está sendo homenageada por vocês, eu acho que a palavra de Deus realmente precisa ser mantida nesta casa aqui, porque essa casa tem vivido uns momentos difíceis também, porque após tragédias, realmente tem dias que nós políticos ficamos um pouco perdidos, porque uma decisão aqui pode influenciar muito na vida das pessoas, e o deputado Samuel Malafaia sabe disso, ele pode gerar uma lei, aprovar uma lei que vai repercutir positivamente na população, como repercutir negativamente nessa população. E nós precisamos muito dessa iluminação de Deus, do caminho de Deus. E muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores pastores, pastora, demais autoridades, os representantes aqui na assistência, meus cumprimentos. É importante a gente ficar para o final, porque a gente ouve muito e aprende bastante. Isso é sabedoria, né, pastor? Então, nas palavras, nas sábias palavras que foram proferidas aqui por todos, a gente absorve muita informação, muito conhecimento, que a gente leva para a vida da gente. E de todas as palavras que foram ditas, talvez tenham sido muito poucas até em razão de um centenário. Mas as homenagens eu sinto que elas saem do coração, são palavras realmente muito afetuosas, muito respeitosas e de reconhecimento, independente da religião que cada um professa. E eu acho que isso que é o interessante, a gente se respeitar, se reconhecer como irmão, independente da religião que cada um escolhe para si, que muitas vezes vem da família, vem do berço, ou é uma opção que se faz ao longo da vida, né? O caminho que a gente resolve trilhar e os sinais que nos são apresentados. Eu sei que muita gente falou aqui com relação à tragédia, mas é uma coisa tão marcante, tão presente e que vai ficar como uma marca na vida de todos nós, que eu acho que não é exagero também ser repetitivo nesse aspecto, de que todas as igrejas foram e continuam sendo fundamentais no acolhimento, na consideração com as pessoas, na resposta rápida, que muitas vezes o município não consegue dar, 180 e tantos mil habitantes, mas que as igrejas e todas as denominações, né, todas as localidades aqui do município, responderam com muita
rapidez, com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito a todos, sem perguntar a que igreja pertenciam. Porque é isso que nos une, né? O amor, o reconhecimento na dificuldade. Normalmente, quando a gente está muito bem, essas coisas não aparecem muito, mas é na dor e no sofrimento que a gente se iguala e que a gente se vê como irmão. Então, essa mensagem que eu acabei colhendo aqui, ela fica como uma experiência de vida, né? O pastor Ednei lembrou aqui de uma passagem de 60 anos, que é importante até que a gente lembre, porque a intolerância é uma marca do ser humano. A gente está sempre intolerante com o outro, não aceita as diferenças, não aceita religiões diferentes. E o Brasil já teve isso, graças a Deus, superado, né? A gente não tem mais esse problema de não entender a religião do outro, a fé que o outro escolhe, ou a maneira como professa essa fé. E o ecumenismo tem sido uma prática cada vez mais comum entre as religiões, esse respeito mútuo entre nós. Porque, acima de tudo, eu acho que deve permanecer a lição do Pai, que é o amor, que normalmente é o que a gente esquece, mas é que devia estar em primeiro lugar nas nossas vidas, na acolhida e no reconhecimento a todos como irmãos que somos. Então, a palavra que deixo é essa: um carinho a todos, a consideração, o respeito e o amor, que foi o que o Pai nos ensinou. E que fique para nós sempre essa lembrança, a lembrança do carinho e do amor. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustre deputado, que honra revê-lo, Samuel Malafaia, pastor José Antônio, quanto convívio que eu tive com ele, muito obrigado. Senhor Luiz Fernando, primeiro-tenente Roberta Moreira, em seu nome eu quero estender os cumprimentos aos demais pastores, as presenças aqui, o Jorge Henrique, ex-prefeito de Duas Barras, senhoras e senhores. Nós tivemos a felicidade de ter aqui, nesta legislatura, senhor presidente, comemorações de 100 anos, várias delas. Eu fui, inclusive, propositor da comemoração de 100 anos do tiro de guerra. Depois nós tivemos a comemoração também, fui propositor, de 100 anos do Sanatório Naval de Nova Friburgo. E agora, o ilustre vereador Edson Flávio comemora também aqui, nesta casa, 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Eu espero que em 2039 possamos comemorar os 100 anos da Assembleia de Deus aqui em Nova Friburgo, que ela já está há 72 anos aqui. E aqui nós vimos o trabalho desenvolvido pela Assembleia de Deus em todo o Brasil. É uma igreja, como disse o vereador Edson Flávio, de intensa capilaridade. Eu acho que em todos 5.564 municípios sempre tem um templo, sempre tem uma igreja, Assembleia de Deus. E nós estamos vivendo no nosso país, principalmente aqui na nossa cidade, nós não podemos, vereador Cláudio, esquecer da tragédia. São 5 meses, essa tragédia que enlutou e enluta a nossa cidade. E o trabalho feito pelas igrejas, especialmente a maior das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, foi muito profícuo, foi muito importante, e ainda esse trabalho permanece, porque a igreja acolhe, a igreja apoia, ajuda, conforta, e vem fazendo isso há muitos anos, há 72 anos aqui em Nova Friburgo e há 100 anos no Brasil. Essa data tinha que ser realmente comemorada com uma sessão solene, e eu quero, para não me alongar, lembrar, como disse o vereador Marcos Medeiros, hoje, infelizmente, o João Gabriel nos deixou, como nos deixaram mais de 500 friburguenses este ano. Eu quero terminar lembrando a palavra do missionário
John Donne, que em 1624 disse que a morte de cada um me diminui, porque eu estou envolvido no gênero humano. Por isso, nunca irei perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Senhores vereadores, nosso amigo deputado Samuel Malafaia, meu querido amigo pastor Zé Antônio, nossa representante aqui da Marinha, Tenente Roberta Moreira, os demais membros também aqui do nosso sanatário naval, um outro orgulho de Nova Friburgo, nosso querido Sargento Folha, todos os pastores aqui presentes, nosso amigo Luiz Fernando, também do Gideão, os pastores, pastoras, aos nossos também membros de todas as Assembleias de Deus aqui de Nova Friburgo e de outras denominações que porventura estejam nos visitando nesta noite. Gostaríamos de dizer do nosso imenso orgulho, gratidão, satisfação por fazer parte desta tão bonita festa que é o centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Uma data que se comemora nesta noite por todo o Brasil, Brasil afora, ela agora em Belém do Pará, tenho certeza que está sendo feita uma belíssima festa, mas aqui também em Nova Friburgo, Deus quis, e também por obra do vereador Edson Flávio, que nesta sessão do dia 16 de junho, um mês após o aniversário da cidade, nós estivéssemos aqui comemorando o centenário das Assembleias de Deus do Brasil. Como o vereador Jorge Carvalho disse, e esta casa, tão acostumada aos embates políticos, às diferenças partidárias e algumas vezes até diferenças pessoais, palco de grandes embates e debates, abre as portas nesta noite para o povo de Deus, para ouvir as sábias palavras da Bíblia, os louvores, tão bem cantados aqui pelos membros da igreja, e que, como foi dito aqui por um pastor, a gente pede humildemente que todas as orações sejam estendidas por nós, vereadores, nosso prefeito, as autoridades do município, do estado, nosso deputado. Nós, de repente, precisamos dessas orações, do direcionamento, da sabedoria na hora das decisões, na hora da apresentação dos projetos, das emendas, porque nós somos humanos e muitas vezes falhamos. E precisamos sempre dos ensinamentos de Deus e da sua mão